E aí, beleza? Já passou pela situação com seu filho de não saber mais o que você faz, de ficar desesperada? Esse menino não toma jeito por nada. Eu prometo castigo, eu dou castigo, já cheguei até a dar umas palmadas e nada de ele me obedecer. Ele segue se comportando da maneira que eu não gosto, que eu acho que não deveria, que eu acho que não pode de jeito nenhum. Ele continua resistindo a largar o videogame, não quer ir tomar banho, não faz os deveres de casa, faz bagunça que eu peço pra não fazer, chora, se desespera, faz pirraça. E você tá desesperada também porque não sabe o que fazer? Eu vou te dar 5 dicas para tentar resolver esse problema, especialmente se o seu filho tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, se o seu filho não tem esse transtorno, ou pelo menos até hoje ele não recebeu esse diagnóstico, mas ele está te deixando nessa situação, talvez ele tenha, e eu acredito que essas dicas vão ser importantes para você do mesmo jeito. Então vamos lá? Vamos começar logo com a primeira dica? Primeira dica é o seguinte: o seu filho, ao contrário do que pode parecer, não está te desafiando, não está fazendo essas coisas porque quer, ele não consegue se controlar. E pode parecer que eu tô perdoando ele fácil demais. Ah, meu filho não, você não conhece o meu realmente está provocando e tal. Mas na grande maioria dos casos, não. Aliás, muitas crianças recebem aquele diagnóstico de TOD, né? Transtorno de opositor desafiador ou transtorno de oposição desafiante, de forma errada. Porque a criança, ela parece que está se opondo, ela parece que está desafiando de propósito. Mas num segundo momento, depois que a temperatura dá uma baixada, que a coisa dá uma arrefecida, ele chora, ele se arrepende, ele diz que não quer agir assim, ele entende que ele agiu errado, portanto ficou claro aí que ele não estava fazendo de propósito, ele realmente estava agindo no impulso, e as crianças que agem muito no impulso são TDAH. Portanto, sempre que seu filho que tem TDAH, ou mesmo, repetindo, que não tenha recebido o diagnóstico, mas talvez ele tenha, se ele perde o foco e acaba não concluindo as coisas, tem dificuldade para planejar o que vai fazer, para manter a organização das coisas, se ele tem dificuldade para ter um controle emocional adequado, parece se irritar mais do que o que deveria, tem o pavio curto, né, o estupim curto, explode muito fácil, é muito provável que ele tenha TDAH e isso não está no controle dele, certo? Em segundo lugar, como eu já disse, ele não quer errar e ele acaba errando. E não há nada pior para uma pessoa, especialmente para uma criança, ser punido por algo que você não fez de propósito. Ou ainda ser punido por algo que você não imaginava que estava errado, não tinha pensado que não deveria fazer naquele momento. E acredite no que eu estou te dizendo. Você já disse 1000 vezes, você já repetiu até não conseguir mais. E mesmo assim, no momento do impulso, ele age movido por uma força que impede ele de se lembrar daquilo que você já havia conversado e acaba se comportando da mesma maneira. Então são 2 tipos de comportamento nesse sentido. Tem os crônicos, né? Aquela criança que sempre diante da mesma situação tem aquele mesmo comportamento, né? Toda vez que manda desligar o videogame ele se estressa, toda vez que pega o celular de volta ele se estressa, toda vez que manda fazer o dever, toda vez que manda tomar banho, toda vez que tem uma festinha ele acaba exagerando e é muito mais intenso do que todos os outros. Sempre acontece da mesma maneira. Sim, ele não é que tem dificuldade de aprender porque ele tem um problema intelectual, ele tem dificuldade de agir diferente e quando chega naquele momento ele não se lembra de tudo que aprendeu e age por impulso. E tem os problemas inéditos, né? Aquelas coisas que acontecem pela primeira vez, você sabe que está errado, não é possível que ele não sabe que está errado, mas ele agiu da maneira inadequada de novo. Mesmo que seja numa situação nova. Também é por impulsividade, também é por não conseguir controlar esse impulso que isso aconteceu, portanto, não é culpa dele. E como não é culpa dele, nós vamos já automaticamente para o segundo passo, que está diretamente relacionado a isso, que é, ao invés de punir, primeiro nós temos que investigar por que aquilo aconteceu, ir mais fundo na raiz do problema. Se, por exemplo, ele não quer abandonar o videogame ou o celular ou a brincadeira com os colegas, é porque aquilo é prazeroso, aquilo é divertido. Ele não percebeu o quanto de tempo passou enquanto ele estava naquela atividade e, portanto, ele tem uma emoção negativa. Se ele é impulsivo, se ele tem TDAH, essa emoção negativa pode facilmente virar uma explosão emocional, uma explosão comportamental e realmente as coisas saírem do seu controle de novo.
Se você manda ele fazer uma tarefa e ele não faz da maneira adequada, por exemplo, você manda ele arrumar o quarto e aí meia hora depois você vê que ele está fazendo uma outra coisa, você fala, e o quarto arrumou? Ele fala, arrumei. Aí você vai lá para ver e o quarto tá uma bagunça só. Aí você vai dizer para ele, meu filho, como é que você arrumou o quarto? Olha a bagunça que tá. E ele vai dizer, não, mas eu tirei a roupa suja que estava aqui no chão, coloquei no cesto lá do banheiro e estiquei esse lençol assim aqui em cima da cama. Você não disse qual que era de fato a tarefa, qual que é o gabarito para ser conferido depois, o que significa arrumar o quarto, ou seja, deu uma ordem muito vaga, né, ou que seja uma instrução, uma sugestão, pediu que ele fizesse algo de forma vaga, de forma não precisa, e aí ele fez aquilo que ele conseguiu, ou aquilo que ele achou que estava razoável, ou aquilo que ele achou que ia livrar ele de um castigo, de uma punição, ou qualquer coisa assim, e não é culpa dele ter feito isso. Às vezes em situações mais simples, você manda o menino tomar banho, ele entra para dentro do chuveiro, fica lá 5 minutos, 10 minutos, às vezes meia hora, e na hora que ele sai, parece que ele não tomou banho, a orelha tá suja, tem partes do corpo que parece que a água nem passou, ele ficou lá embaixo da água, brincando, pensando na morte da bezerra ou em qualquer outra coisa, e não tomou banho, porque não foi precisamente dito tudo que ele deveria fazer, e ele perdeu a sequência das coisas que deveria fazer, que tinha que limpar as orelhas, que tinha que lavar a cabeça, que tinha que ensaboar o corpo todo, essa sequência ele perdeu. Às vezes mais simples ainda, escovar os dentes, já é difícil. Às vezes iniciar o comportamento é muito difícil. Começar a fazer um trabalho para a escola, por exemplo, você tem que fazer hoje uma redação sobre esse assunto. Começar essa redação, ter as primeiras ideias, muitas vezes é muito difícil, especialmente sozinho. Outras vezes é manter o foco, fazer uma lista de 10 exercícios. Não é fácil para quem tem TDAH. Ele não quer se distrair, mas ele se distrai. Tudo que ele queria era que meia hora, 1 ou 2 horas depois, ele tivesse o dever pronto para te mostrar, mas ele não tem. Se ele é punido por isso, ele vai muito provavelmente buscar estratégias para evitar essa punição. Se ele não consegue fazer da forma adequada, pela dificuldade para controlar os impulsos emocionais, para manter o foco, para manter a organização, para seguir o planejamento, ele provavelmente vai começar a inventar desculpas. E aí nós vamos dizer que ele está mentindo. Ah, sim, mentiu, né? Você chega em casa do trabalho no final da tarde e pergunta, meu filho fez o dever, e ele vai gritar, fiz! Quer dizer, por enquanto ele se livrou da punição. Agora depende se você vai pegar para conferir o caderno ou não. Se você não pegar o caderno para conferir, não teve a punição. Essa resposta passa rapidamente a ser a resposta automática. Toda vez que você pergunta se ele fez, ele diz que fez porque ele não quer ser punido por não ter feito. Não é uma mentira simplesmente por mau caráter ou qualquer coisa assim. Você sabe que seu filho não é mau caráter. É porque isso vai livrá-lo da punição. Dizer que fez o dever é muito mais fácil do que fazer o dever. E essa resposta ele muitas vezes vai conseguir dar porque ele vai escapar da punição. Portanto, a punição, como nós estamos vendo, não apenas não resolve, como pode ser prejudicial e levar a criança a comportamentos inadequados. Aliás, lembro aqui de uma frase do Nietzsche, que está no quadro da minha formatura de residência lá, que eu escolhi para colocar, que diz que todo poder que proíbe piora o caráter daquele que não se submete voluntariamente, mas apenas à força. E isso vai acontecer porque obriga a pessoa a mentir, né? Se você proíbe a pessoa de fazer alguma coisa e a pessoa não é capaz de resistir ou não estar disposta a resistir, a partir de agora essa pessoa vai começar a mentir, dizendo que não fez aquilo que ela fez, ou que fez aquilo que não fez e deveria ter feito para evitar a punição, e ela pode se habituar a essa mentira e entender que mentir é uma boa forma de se livrar dos castigos que a vida tem para nos aplicar. Portanto, evite de fato a punição para que isso não aconteça. Seja muito mais uma investigadora das razões do seu filho do que uma delegada, uma juíza que pune, que castiga por aquilo que você viu, pelos fatos que aconteceram. Queira saber a raiz dos fatos para tratar ali na raiz. Certo? Então, isso nos leva diretamente para a terceira dica de hoje, que é: proporcione ao seu filho um ambiente de aceitação e de segurança. O que significa isso? Faça com que ele sinta que a maior parte das coisas que ele faz é legal, é bacana, é aprovada, você gosta ou você não se importa que ele faça, por mais que ele esteja dificultando toda a convivência da casa, toda a rotina da família com um comportamento intenso demais.
Qualquer pessoa, especialmente as crianças, precisa de aprovação, precisa de saber que está sendo bem-vinda, de saber que está sendo aprovada, de saber que estão gostando das coisas que eles estão fazendo, que estão achando legal, que estão achando bonito, que estão achando engraçado, que ele realmente bem quisto ali onde ele está. E a gente só vai conseguir isso se a gente der tarefas que a criança consegue realizar. Portanto, num primeiro momento, se for o caso, diminua o nível de exigência que você tem em relação às coisas que você quer que ele faça, para que ele consiga fazer. E ao conseguir fazer, mostre a sua aprovação. Entende? Se o seu filho não consegue fazer 10 exercícios que a escola mandou, um atrás do outro, vamos pedir para ele fazer o primeiro. Fica do lado, junto, ajuda ele a resolver suas dúvidas e tudo mais. E quando ele fizer dá parabéns, diga como foi legal, que ele conseguiu, que ele é inteligente, que ele tá de parabéns mesmo. Dá um beijo, dá um abraço, toque físico, né? Carinho é muito importante, porque assim ele vai se sentir estimulado a tentar de novo. Porque tudo aquilo que a gente tenta 1, 2, 3 vezes e não dá certo, a gente não quer mais tentar. Principalmente se é muito importante para os outros. Se é uma coisa pessoal, entende? A criança, por exemplo, tá vendo que tem um pote de biscoito lá em cima do armário num lugar que ele não alcança, ele é capaz de passar a tarde inteira equilibrando cadeiras, banquinhos, livros, para subir lá no alto do armário e pegar aquilo mesmo que ele não consiga na primeira vez. Mas se ele tá fazendo o dever porque a professora mandou e porque você exige, e da primeira vez tá errado, da segunda tá errado, da terceira tá errada. Todos os dias tá cheio de erros, todos os dias ele é criticado, ele é punido, seja só por palavras, seja por outros tipos de castigo, de privação de alguma coisa que ele gosta, ou até os castigos físicos, que esses são os piores de todos, né? Que não devem ser aplicados de forma nenhuma. Ele vai ser punido, ele vai tentar buscar uma alternativa a isso e principalmente ele não vai gostar de jeito nenhum. Por isso nós temos tantas pessoas que odeiam matemática, odeiam português, odeiam história, odeiam física, odeiam química. Convenhamos, essas coisas não são coisas de se odiar. Você pode gostar mais ou menos, você pode ter mais ou menos facilidade, mas se você odeia porque você foi punido por estar tendo um desempenho inferior ao ideal na concepção dos seus pais, dos seus professores ou de quem quer que estivesse avaliando aquilo. Então, cuidado com isso. Investiga primeiro, proporciona um ambiente, uma situação em que ele vai conseguir ser aprovado. E até por isso é importante que ele tenha a possibilidade de experimentar atividades extracurriculares diferentes. Eu reconheço que é fundamental que ele aprenda uma língua estrangeira, de preferência o inglês, desde pequenininho. Se tem condição, coloque na aula de inglês. Mas mais do que isso, vários tipos diferentes de artes. Desenho, pintura, dança, música, teatro. Tudo isso pode ser ensinado para a criança no começo da vida, ali, né? No começo da vida escolar. E a criança, com isso, se sentir valorizada porque gosta e faz bem alguma dessas coisas. Esportes, tente diversos. Eu, por exemplo, eu era muito ruim no futebol, não tinha jeito no futebol, tentei karatê, não era minha praia, já tentei jogar tênis, não era minha praia, esporte não é muito pra mim, mas outras coisas eu gosto. Às vezes a criança não é boa na luta, mas é boa no futebol, às vezes não é boa no futebol, mas é excelente na natação. Então, dê opções diferentes para ele encontrar aquilo que ele gosta e querer se dedicar naquilo que ele gosta, naquilo que ele é aprovado. Mas mais importante de tudo, a maior parte do feedback que uma criança recebe da mãe e do pai, principalmente, tem que ser positivo. Ele tem que receber muito mais carinho, muito mais parabéns, muito mais beijinho do que xingamento, briga, castigo, essas coisas. Assim ele vai se sentir à vontade para tentar mais uma vez, assim ele vai se sentir à vontade para conversar com você sobre as adversidades que ele está enfrentando e vai ser muito mais fácil conduzir esse processo em diante, certo? Quarto passo e um dos mais importantes de todos, ofereça ao seu filho o tratamento adequado. A criança que tem TDAH melhora e melhora muito, mas muito,
quando ela está fazendo o tratamento adequado. Existem remédios hoje que tratam o TDAH, que são muito testados, que foram muito testados, que têm a sua segurança muito bem estabelecida e que têm uma excelente eficácia no tratamento dos sintomas do TDAH. A gente sabe que, à medida que nós crescemos com o TDAH, sem o tratamento, nós vamos acumulando traumas e situações às quais temos aversão em função do TDAH. Quando a gente trata ele na criança, a criança não fica traumatizada, portanto ela tem uma autoestima muito melhor, ela tem relações sociais, relações afetivas muito melhores e ela vai inclusive ter muito provavelmente uma renda maior no futuro, porque ela vai ter um melhor desenvolvimento escolar e depois vai fazer uma faculdade, uma coisa assim. Isso acaba refletindo na renda lá na frente e existem diversos estudos científicos que vão mostrar isso. Portanto, não deixe de oferecer ao seu filho o tratamento. Agora, se o fato de que ele vai ter um melhor desempenho escolar, vai ter melhores relações, a vida em casa, na família, né, a sua relação com todos da família, a dele com todos da família vai melhorar, se isso você acha que não é suficiente, você quer tentar ainda sem o remédio, saiba que o TDAH aumenta o risco para diversos problemas, desde fraturas simples, quebrar um braço, uma mão, uma perna, até traumas crânioencefálicos, né, batidas na cabeça graves, pior desempenho escolar, pior relação com colegas, maior risco de vários problemas que a gente quer evitar ao longo da adolescência e da juventude, o que no final vai acabar resultando num aumento significativo da mortalidade das pessoas com TDAH em todas as faixas etárias. Agora, quando a gente trata, quase todos esses riscos vão ser diminuídos e vão ser muito diminuídos. E preste atenção, porque muitas vezes a gente só observa o risco uma vez que ele se realiza. A pessoa só entende que havia risco naquela manobra que ela fez com o carro depois que o acidente já aconteceu. A pessoa só entende que realmente existiu o risco de engravidar depois que a gestação já está ali acontecendo, né? Naquele momento ali ela não percebeu o risco. Então, saibam que os riscos existem e que eles podem nunca vir atingir você ou a sua família, mas com certeza vão atingir muitas pessoas, né? Se a gente for analisar a população como um todo, afinal de contas esse é o conceito de risco, não é? Então, cuidado com isso, não permita que o seu filho seja prejudicado por você estar abrindo mão de oferecer a ele um tratamento. O tratamento vai ajudá-lo demais e a responsabilidade dos pais procurar um médico e oferecer a medicação se ela for indicada. Beleza? Eu tomo meu remédio todos os dias, eu tenho TDAH, eu não deixo de tomar meu remédio não. Não estou indicando para você algo que eu não faria comigo, pelo contrário, estou indicando algo para você que eu faço comigo e porque dá bom resultado comigo, senão não faria, não tinha nesse sentido, né? Enfim, vamos para a quinta e última dica, que também é uma das mais importantes, eu não sei qual delas é mais importante, mas tem uma quinta e última dica que é muitíssimo importante, que é: entenda de fato o que é o TDAH. Conheça mais sobre o TDAH. Aliás, conheça mais sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento humano, mas principalmente sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque ele é muito mais do que esse nome diz. Não é só a dificuldade de manter a atenção ou a tendência a agir com hiperatividade, né? Se movimentando demais, fazendo coisas demais. Também a impulsividade, essa coisa de ter o pavio curto, de ter uma resposta emocional muito intensa e muito rápida, que muitas vezes vai trazer grande desconforto para ele e para as pessoas que estão em volta. A dificuldade de planejar as ações no longo prazo, de executar o planejamento das ações de longo prazo, é também típica no TDAH. Muitas vezes a dificuldade de iniciar uma tarefa que parece difícil, árdua, que vai exigir um grande esforço, também é muito comum no TDAH. Enfim, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem uma base genética, acompanha a gente desde o momento que a gente nasce até a vida toda. São poucos os casos em que a gente não tem mais sintomas suficientes para ter o diagnóstico já na vida adulta, e mesmo quando a gente não tem sintomas suficientes para o diagnóstico na vida adulta, a tendência é que isso flutue. Nesse momento não tem, mas daqui a pouco volta a ter, porque dependendo das demandas da vida, isso vai se tornar mais grave ou menos grave.
mas de uma forma ou de outra, aprenda para que você saiba lidar com ele, não brigue com ele por coisas que ele não quis fazer, que não foi voluntário, né, que não foi de propósito, para que você saiba dar o feedback que vai levá-lo ao melhor desenvolvimento, que vai permitir que ele cresça e se torne um adulto preparado para viver em sociedade, para prosperar, para triunfar, né, nessa sociedade, e para que você possa ensiná-lo sobre o TDAH e que ele mantenha, né, e vá também buscando cada vez mais conhecimento ao longo da vida. Se conhecer, e é claro, conhecer os próprios filhos, é o primeiro passo para a gente se tratar bem, para a gente se respeitar, para a gente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente está apto, aquilo que a gente tem mais habilidade, não é? Até mesmo no momento lá na frente de decidir uma profissão ou uma coisa assim, é muito importante que a gente tenha orientado bem ele antes, e para isso a gente precisa aprender, né? Tem aqui o meu canal, tem o meu perfil no Instagram, tem diversos outros canais que falam sobre esse assunto, tem diversos outros perfis que falam sobre esse assunto, tem muitos livros, tem muitos cursos por aí, eu tô sempre indicando aquilo que eu acho positivo, que eu acho interessante, mas se você gostou deste vídeo, me siga aqui, compartilha, espalhe essa notícia para as outras pessoas, chama mais gente para vir me seguir também, clica no sininho se você quer receber as próximas notificações e fica de olho em tudo que eu posto aqui e também nas outras redes sociais, porque eu estou sempre trazendo dicas sobre o TDAH, sobre cuidados com crianças de forma geral também, mas especialmente sobre o TDAH em todas as idades, desde as crianças até os idosos. Beleza? Então por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.